Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, a seu favor. Você que está sofrendo, você que está sem paz em seu coração, você que necessita de uma cura, de uma libertação, passe a crer, a confiar tão somente no Senhor Jesus Cristo, que Ele já proveu a bênção que você necessita. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versos 27 ao 31, nos é registrado: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Neste capítulo de número 4, nos é registrado que os apóstolos Pedro e João, eles foram colocados diante do Sinédrio. O Sinédrio era composto de várias autoridades judaicas que zelavam pela lei de Moisés, porque o judaísmo está fundamentado nas leis de Moisés. Mas Jesus, ele declarou que a lei e os profetas duraram até João Batista. E a partir de então, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. É exatamente no ministério do Senhor Jesus Cristo que deparamos um conflito espiritual, conflito em que os demônios se manifestavam, porque até então havia uma ação de demônios, mas sem que se revelassem. Mas, como diz o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, versos 38, declarando: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério de Jesus, ele foi exercido debaixo da lei. Há alguns segmentos religiosos que querem justificar a sua volta ao passado, a sua volta ao judaísmo, a sua volta na prática das leis de Moisés, e inclusive na doutrina de guarda de sábado, não reconhecendo a graça de Deus. Porque a graça de Deus em Cristo, ela trouxe a bênção para todos os homens. Em Cristo não há acepção de pessoas, como declara o apóstolo Pedro, no mesmo capítulo 10 de Atos, verso 34, quando estava na casa do gentil Cornélio, e ali presenciou a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre aqueles gentios. Pedro declarou: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Este Evangelho de Cristo, esta graça de Deus, até hoje, no século 21, ela não está sendo compreendida por muitos que querem criar doutrinas em textos isolados da Bíblia. A Bíblia é o primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse. Não há como fazer separação de textos, porque se lê o texto e também o contexto. O contexto é o que está acima do texto lido ou abaixo. É o que vem explicando exatamente aquele texto que foi lido. E geralmente as heresias, elas apenas apresentam o texto, mas não apresentam o contexto. Não, ou seja, não apresenta o todo da palavra de Deus, porque certamente a sua doutrina cairá por terra. Mas como Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele teve que exercer o seu ministério debaixo da lei. É exatamente aí que houve o conflito dos judeus e das lideranças religiosas com Cristo. Inclusive, Cristo foi considerado, e um dos pontos que mais pesou para a condenação de Cristo foi que Cristo violou o sábado. Ele curava no sábado, ele mandou que o paralítico tomasse o seu leito e levasse para casa depois de ser curado no sábado. Jesus curou um cego de nascença num sábado, e para isto ele cuspiu na terra, fez lodo e untou os olhos do cego. É evidente que não havia necessidade de Jesus fazer isso, mas ele fez esta ação para demonstrar que ele veio para cumprir a lei. E ao exercer esse trabalho de preparar esta lama para colocar nos olhos do cego, Jesus também realizou um trabalho. Porque, na verdade, nenhum judeu, nem mesmo os fariseus, que se consideravam o guardião da lei, eles conseguiam guardar toda a lei. Era impossível guardar toda a lei. Mas Jesus veio cumprindo aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que desde o Éden
já estava declarado a Satanás que da descendência da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente de Satanás. Jesus foi condenado e agora os seus discípulos transmitindo a ressurreição de Cristo. O Evangelho sem ressurreição não tem nenhuma representatividade. Cristo não está morto, Cristo está vivo. O único líder religioso que morreu e não permaneceu no seu túmulo foi Jesus, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E após ressuscitar dentre os mortos, Jesus esteve por cerca de 40 dias comendo e bebendo com os seus discípulos e os instruindo de como deveriam realizar e dar continuidade na obra que Jesus havia iniciado. No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, há uma declaração para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles não iriam fazer absolutamente nada enquanto este poder não viesse sobre eles. E assim eles ficaram em oração, ficaram clamando. E no capítulo 2 de Atos nos é registrado que o Espírito Santo de Deus desceu em forma de línguas de fogo sobre aqueles discípulos que passaram a falar em línguas estranhas, ou seja, línguas que eles não conheciam, mas que naquele dia, na festa de Pentecostes, em que estavam ali representantes de todas as nações, eles receberam a mensagem da salvação através daqueles discípulos que falavam numa língua que eles não entendiam, mas os seus ouvintes entendiam. Que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que Jesus era o Senhor e Salvador. E em consequência de uma pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, recebendo como Senhor e Salvador da sua alma. Agora, neste capítulo 4 de Atos, há um tumulto em Jerusalém, porque Pedro e João, ao curar um paralítico de nascença na porta do templo chamado Formosa, criou-se um grande tumulto em Jerusalém e eles passaram a ser perseguidos pelas autoridades religiosas da época e também pelo povo, que não os consideravam. Eles foram levados à presença destas autoridades. Nos diz o versículo 5 do capítulo 4 de Atos: e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo,
e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este foi o testemunho de Pedro e João perante essas autoridades aí em Jerusalém, que os colocaram, em consequência disto, na prisão. Mas, ao saírem da prisão, eles se colocaram diante de Deus em oração para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eles estavam reclamando porque eles foram colocados numa prisão. Eles não estavam reclamando porque estavam sendo perseguidos. Eles estavam louvando a Deus por serem dignos de sofrerem afrontas, de padecerem pelo nome de Jesus. Eles estavam agora com toda a disposição e ânimo para realizar a obra de Deus. E eles fizeram esta oração: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Versículo 24. E nesse texto que nós lemos, eles continuam diante de Deus, confiando e confirmando a obra que Deus estava realizando. E eles declararam no versículo 27, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Nos dias de hoje, século 21, é este mesmo evangelho que precisa ser pregado, porque eles foram movidos pelo poder do Espírito Santo e pelo nome do Senhor Jesus. É Jesus o nome que deve ser pregado e anunciado e glorificado. Não são doutrinas de igrejas, não são doutrinas que divergem dos princípios do Evangelho, doutrinas que usam o nome de Jesus, mas não creem no nome de Jesus, não realizam a obra no nome de Jesus. São doutrinas contrárias ao Evangelho, que enganam o povo,
O povo precisa ser levado para conhecer a Jesus, ser levado para receber a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma. Diz o versículo 30, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o Espírito Santo é quem fortalece a igreja, é o Espírito Santo quem conduz a igreja, é o Espírito Santo que dá poder para a igreja. Há muitos que distorcem o Evangelho. Não há como ter o Espírito Santo sem receber Jesus como Senhor da vida, Salvador da alma, porque é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, é o Espírito Santo que leva o pecador aos pés de Jesus, para aceitá-lo e recebê-lo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. A partir do momento que o pecador se converte, ele já tem não só Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, mas tem o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que dá entendimento, que dá compreensão, é o Espírito Santo que dá força para a caminhada, é o Espírito Santo que conduz nos momentos difíceis da perseguição. Quando não tem estas verdades do Evangelho, aqueles que anunciam falso Evangelho, eles caem, eles se perdem, eles se desfalecem, eles demonstram ao mundo que eles não tinham Jesus na sua vida. Porque aqueles que têm Jesus lutam e combatem até o fim na unção, no poder do Espírito Santo que foi dado para a igreja. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com essa vida, Senhor, ó Deus, que está crendo nessa tua palavra, que está sentindo, Senhor, a necessidade de aceitar a Ti como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Toca nessa vida, toca, Senhor, nesse coração, nesse entendimento, passa a virtude, Senhor, do Teu poder. Visita, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, necessitados de uma cura, de uma libertação, de uma paz, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas e ordeno que caia por terra, seja removida toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, espírito de doença, espírito de enfermidade, alojado nesse corpo, seja queimada a doença, removida a enfermidade, para que haja cura, haja saúde, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Abençoa esta casa, abençoa este lar, esta família. No Teu santo nome, a Cristo eu oro, eu abençoo e para a sua glória. Amém. No próximo programa, Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.